tudo que você explicou ficou bem claro. Então, na minha cabeça, eu paro e penso o seguinte, que a fé que eu fui ensinado a minha vida toda foi uma fé para mim ter as coisas, é uma fé de ganância. Então, é aquela fé que você explicou que dentro do feijão não tem nada. Só que eu fui treinado que eu tenho que ter a fé do grão de mostarda. É algo que eu tenho que conquistar. É essa fé. Não é a fé que brota de dentro. É a fé que eu tenho que eu vou conseguir o carro, que eu vou ter. Então, isso daí foi treinado em mim. A igreja me treinou em cima disso para mim ser um cristão, um cara que conquista as coisas, e não um cara que depende de Cristo, que depende de Deus. Foi e infelizmente esse é o cenário que a gente tem hoje. Esse mundo de coisas, esse mundo de imanência é o mundo que tomou conta da gente enquanto comunidade de fé. Então, quando a Bíblia vai falar para você ter fé do tamanho de um grão de mostarda, por exemplo, não é essa fé do grão de mostarda não é uma fé de conquista, é uma fé de consistência. O grão de mostarda, por mais que ele seja pequeno, e há quem diga que ele é o menor de todos os grãos, se você partir um grão de mostarda no meio, ele não tem vácuo. Ele é cheio, ele é completo por dentro, não tem espaço vazio. Então, não é o tamanho da fé, é a consistência. A gente acaba confundindo isso com tamanho pelo fato de ser pouco ou muito, e não pelo fato de ser consistente. Então o grão de mostarda, por mais que ele seja o menorzinho de todos os grãos, ele é consistente, ele não tem vácuo, ele não tem espaço vazio. Então, se você, enquanto uma pessoa de fé, for consistente, você vai alcançar uma plenitude em que não há faltas em você. Você vai ver, por exemplo, o apóstolo Paulo falando em Filipenses assim, eu encontrei o segredo do contentamento. Eu aprendi a viver com o que eu tenho, então eu sei ter muito e eu sei ter pouco. Quando eu tenho muito, eu não fico abobalhado, eu não fico soberbo quando eu tenho muito, eu não piso nos outros, eu não esnobo os outros. E quando eu tenho pouco, eu não fico chateado, achando que, poxa, Deus privilegiou o outro ao invés de mim, o outro tem e eu não tenho. Então ele é um cara completo, porque ele sabe ter muito sem se perder e ele sabe ter pouco sem se perder. Ele sabe estar triste sem ficar angustiado e ele sabe estar feliz sem ficar eufórico. É o segredo do contentamento, é o que a Bíblia vai chamar de homem perfeito. Até que você alcance a estatura de um homem perfeito. A gente imagina que um homem perfeito é um homem que não erra. E, convenhamos, vamos ser bem sinceros aqui com a gente. Quem é que não erra? Ser homem perfeito não é não errar. Ser homem perfeito é ser completo. Errar, a gente vai continuar errando enquanto nós estivermos aqui, enquanto a gente habitar nesse corpo mortal. É isso que vai acontecer com a gente. Quem me livrará desse corpo de morte? Miserável homem que sou. Palavras do apóstolo Paulo. Então eu vou continuar nessa estrutura falha, errônea, errante. É isso que eu sou. Mas eu posso alcançar uma consciência de plenitude, um lugar de plenitude, onde as coisas externas não me corrompem. Onde as coisas que estão ao meu redor não encontram lugar no meu coração, porque o meu coração está totalmente preenchido como um grão de mostarda. Se você partir ele no meio, não tem sobra. Se você partir o coração de um cristão convertido no meio, não está faltando nada lá. E aí, você pode dar muita coisa para esse cara que ele não vai se corromper. E você pode tirar tudo que ele tem, ele não vai se corromper. Ele não vai se corromper nem com muito e nem com pouco. A gente tem medo da riqueza, por exemplo. A gente tem medo da riqueza, a gente tem medo do sucesso, a gente tem medo da fama, a gente tem medo do dinheiro, porque a gente acha que o dinheiro corrompe a gente, que a fama corrompe a gente, que tudo isso corrompe a gente. E não, o dinheiro não corrompe ninguém, o dinheiro revela quem está corrompido. A fama não corrompe ninguém, a fama revela quem está corrompido. Porque se tiver espaço vazio no seu coração, o dinheiro vai ocupar. E se tiver espaço vazio no seu coração, a falta do dinheiro vai ocupar. Porque aí você vai ser um desesperado correndo atrás de dinheiro a todo custo. E se você tiver muito dinheiro, você vai ser um desesperado para poder multiplicar o dinheiro que você tem a todo custo. Porque, no fundo, é que o dinheiro encontrou no seu coração um espaço. É que a dor encontrou no seu coração um espaço. É que a frustração encontrou no seu coração um espaço. Se você chegar nesse lugar de transcendência, o seu coração não tem mais espaço. E aí nada disso te penetra mais. Nada disso te aborrece mais. Então você é alguém que vai saber ficar feliz sem ficar eufórico.
Você vai ser alguém que consegue ficar triste sem ficar melancólico. A tristeza sabe que não vai acabar com você e que não é o fim do mundo. E a alegria não vai corromper você, porque você não vai sair por aí fazendo um monte de bobagem sem medir as coisas porque você está feliz. O ter muito não vai corromper você, o ter pouco não vai corromper você, porque você encontra um lugar, você encontra um ambiente que excede todo entendimento. Não há explicação para isso. Não há compreensão lógica para isso, porque isso não é linear, isso não é cronológico, isso não é dessa realidade, desse tempo, é transcendência. Transcender é estar na realidade de Deus, habitar com Deus, compreender a realidade de Deus. Eu acho que isso é o ambiente que a gente precisa chegar. Agora, como chegar é outra história.